Olá, você está no canal do YouTube do Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Itajubá. Esta é a nossa sequência de vídeos para que você conheça um pouquinho mais sobre o nosso funcionamento atual administrativo da nossa instituição. É o nosso terceiro vídeo e se você não viu os outros dois, fique à vontade. A gente vai colocar o link aqui em cima para você da nossa playlist sobre essa sequência. Vai lá assistir os outros dois vídeos para que você compreenda isso que estamos tratando neste momento. E já que vamos começar o nosso terceiro vídeo, então sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec de Itajubá. O nosso vídeo de hoje vai ser sobre como funciona a SEAC. Então nós já tivemos aí dois vídeos. No primeiro nós falamos um pouquinho sobre uma associação, né? O que é uma associação, por que a SEAC é uma associação. E no segundo vídeo nós falamos um pouquinho sobre como a instituição se mantém, quais são as formas de manter uma estrutura de uma instituição funcionando. E neste terceiro vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre como a SEAC funciona no quesito administração de fato, né? Do que é que nós somos compostos, como é que nós funcionamos. Então vamos lá para a gente entender mais um pouquinho. Primeira coisa, nós temos um estatuto. Aqui, assim como nós vimos lá no vídeo anterior, a instituição, uma associação, precisa de um estatuto. E é o estatuto que vai dizer tudo sobre aquela instituição. Sua organização, sua forma, seus atos, como é que cada coisa se desenrola. O nosso estatuto, ele contém 17 capítulos e 60 artigos. Olhando assim, parece que é muita coisa, mas ele está muito bem organizadinho para que a gente consiga entender como funciona cada parte. Então, se você ainda não leu o nosso estatuto, é um associado nosso ou quer ser, não tem problema, entre em contato conosco pela rede social ou pelo grupo de WhatsApp, né, que a gente te envia o nosso estatuto para que você possa ver como é que a SEAC é organizada. Então, a nossa última alteração de estatuto aconteceu no ano de 2016. Então, o estatuto que utilizamos hoje é este que foi revisado no ano de 2016 e é sobre esta organização que nós vamos entender um pouquinho mais. Vamos lá? Então, um pedacinho do nosso estatuto eu vou trazer para vocês aqui só 3 partes para que a gente consiga entender a parte principal. As demais, é óbvio, vai estar lá disposta, você pode consultar o nosso estatuto e pode também questionar a nós como é alguma dúvida que você tenha, tá bom? Então, primeira coisa, aqui eu vou colocar 3 capítulos para vocês. O primeiro capítulo vai falar do nosso nome, do nosso regime jurídico, da duração dessa associação, aonde ela está colocada e qual é o foro, ou seja, para dirimir alguma dúvida, em qual instituição jurídica nós vamos buscar, tá? Então, isso está lá descrito para nós. No nosso segundo capítulo, nós temos os nossos objetivos. É a partir deles que nós nos guiamos. Então, o Centro Espírita Allan Kardec de Itajubá tem alguns objetivos e aqui eu listei alguns para que vocês possam entender. Então, o primeiro deles é estudar o Espiritismo, obviamente, né? O segundo deles é promover a caridade. Mas não é a caridade conforme a gente vê aí acontecendo em todos os lugares. É a caridade segundo entendia Jesus. Com muito cuidado e atenção para que aquele nosso auxílio não seja recebido como uma humilhação. Muito pelo contrário, que possamos ofertar a quem está precisando exatamente aquilo que ele precisa. Às vezes é alguma coisa material, às vezes é somente um carinho, uma atenção, uma conversa, certo? E é aí que nós vamos entendendo. Além disso, e para nos auxiliar nessa prestação de caridade, nós temos a assistência, promoção social e saúde. É através delas que nós vamos entender quais são as necessidades das pessoas. Também temos atividades educacionais, já vista a nossa creche Lar de Meimei, que funciona, né, há mais de 30 anos e hoje nós contamos com 80 crianças. Também temos atividades científicas e culturais e tantas outras. Por isso que tudo aquilo que a SEAC faz é voltado para os objetivos que ela tem. Sempre temos alguma situação acontecendo, algum evento, algum acontecimento, justamente para que possamos cumprir os nossos objetivos. E a estrutura da nossa administração? Então, a nossa administração ela é composta por Assembleia Geral, Conselho Fraterno, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo e Diretoria Executiva. Eu vou conversar com vocês um pouquinho aqui para que vocês entendam sobre o Conselho Fraterno, o Conselho Fiscal
e a nossa diretoria executiva. Vamos entender um pouquinho? Primeira coisa, o Conselho Fraterno. O Conselho Fraterno ele é composto por 3 membros. Hoje nós temos nessa função a Rosana Cristina, o Gustavo e o Valdir. Existe um perfil para essa função. Não é qualquer pessoa que pode compor o Conselho Fraterno e nem de qualquer forma, porque tem formas específicas, necessita de uma função específica, de uma forma específica da pessoa ser. Então, cada um vai ser de uma maneira e cada um vai ser útil em determinada função. Para o Conselho Fraterno, é necessário cumprir alguns requisitos, porque ele tem atribuições muito sérias, vejam só. Auxiliar a todos os setores na busca de conduta à luz da doutrina espírita. Então, qualquer setor da nossa instituição que precise compreender melhor o que precisamos fazer para não fugir daquilo que a doutrina nos ensina, é o Conselho Fiscal, o Conselho Fraterno que vai nos ajudar. Zelar pelo destino da SEAC. Sempre que o SEAC sair da sua rota, do seu objetivo, do seu caminho, é o Conselho Fraterno que precisa trazer a instituição de volta, precisa entender se estamos caminhando adequadamente. Também é ele quem vai indicar candidatos à presidência e vice-presidência. Quem já acompanhou as nossas assembleias já viu que nós não temos ali disputas de chapas, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas concorrendo. E aí você me pergunta, por que isso acontece? Porque numa instituição espírita nós não devemos levantar nenhuma circunstância que leve a uma disputa, a uma competição, a uma discordância. Isso não é para isso que essas funções estão aí. Então, o Conselho Fraterno vai buscar dentre aqueles que preencham os requisitos do Estatuto e vai ofertar esses nomes. Durante a participação na Assembleia, vai haver a eleição com voto. Você pode votar sim ou não no candidato que o Conselho Fraterno indicar. Se a maioria da Assembleia não concordar, o Conselho Fraterno precisa buscar outro candidato, certo? Mas nós não temos como semear a disputa, a discussão e qualquer tipo de situação que leve a algum problema posterior. Por isso que nós não temos disputas na eleição. É sempre apenas uma pessoa, no caso 2, né? Presidente e vice, que são indicados. O Conselho Fraterno também indica os seus próprios membros e os membros do Conselho Fiscal. Por quê? Por conta desse perfil específico que o Conselho Fraterno tem. É ele que faz com que a nossa instituição não perca o foco de ser uma instituição espírita. E também apura irregularidades dentre tantas outras funções que o Conselho Fraterno tem. Viu como é que é específico? Realmente não é possível que qualquer pessoa preencha os requisitos para conseguir atuar dessa maneira. O Conselho jamais vai poder julgar alguém e jamais vai poder passar informações que tenham chegado a ele para outras pessoas. É preciso manter o ambiente fraternal e espírita. O nosso Conselho Fiscal, então ele também é composto por 3 membros. Hoje nós temos a Patrícia Gomes, o Hugo e o Bruno Vaz. E existe também perfil para essa função. Por que é preciso de um perfil para essa função? Porque olha só as atribuições. Examinar contas, balancetes, documentos, emitir parecer sobre alguma atividade, receber questionamentos. Então, são muitas coisas que envolvem um perfil específico. Se é alguém que não tem como costume ou não sabe, olhar contas, verificar balancetes, entender contabilidade, fica muito difícil fazer parte desse conselho. Então, é sempre necessário que a gente entenda quais são as nossas facilidades, em que é que nós podemos colaborar e em que é que nós não temos perfil para colaborar. Então, cada um vai ter a sua função e o Conselho Fiscal está aí para fazer essa função. E a diretoria executiva, que também está ali trabalhando, ela é composta por 3 grupos diferentes, vamos dizer assim, Então tem a presidência, que hoje está composta por mim e pela Maria Ângela. Tem a secretaria, que é composta pela Zélia Xavier, hoje, e o departamento financeiro, que está sob responsabilidade da Cacilda. Então, nós em conjunto é que trabalhamos para fazer com que a instituição cumpra os seus deveres perante o Estado, perante o município, perante o governo federal, perante a nossa sociedade. Nós é que estamos ali trabalhando nesta função.
Então, toda a parte administrativa é feita pela diretoria. É preciso ter conhecimento e é preciso muito cuidado, porque estamos lidando com responsabilidades. Responsabilidade civil, responsabilidade criminal, responsabilidade pelos atos da instituição. Além de toda a parte material, quem está na função de presidente também exerce uma função importante, que é ser membro da Coordenadoria de Trabalhos Espirituais. Vou explicar um pouquinho sobre ela para vocês. A Coordenadoria de Trabalhos Espirituais, ela é o órgão da nossa instituição, vamos dizer assim, que é o responsável pelas atividades do Centro Espírita Allan Kardec, não da Associação Centro Espírita Allan Kardec. Por quê? Porque nós já sabemos que é preciso dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Enquanto os demais órgãos da nossa instituição estão olhando para aquilo que é de César e cumprindo todas as suas funções, a Coordenadoria de Trabalhos Espirituais vai olhar para entregar a Deus o que é de Deus. Então, toda a responsabilidade pela atividade doutrinária da SEAC é da Coordenadoria de Trabalhos Espirituais. Hoje, ela é composta pelo seu Gilson e por mim, porque estou na função de presidente. E além de nós, possui também médiuns, auxiliares, expositores, dirigentes, dentre tantas outras pessoas que estão ali auxiliando nas atividades doutrinárias. Necessita de muita atenção e de muito cuidado, porque estamos lidando com aquilo que é de Deus. É preciso muito cuidado ao lidar com isso, principalmente porque as pessoas têm dúvidas, querem conhecer mais, querem entender mais, e nós precisamos compreender cada dia mais para continuarmos no nosso caminho. Então, agora que você entendeu um pouquinho de como é que funciona a nossa administração, já que ela é um pouco diferente das demais instituições, esperamos que você tenha entendido um pouquinho mais. Mas no próximo vídeo, vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Esperamos que vocês tenham gostado, tenham compreendido, e no próximo vídeo estamos de volta. Tchau, tchau!